Bem, como a gente estava comentando, essas características que conferem literariedade há muitos séculos foram classificadas pelo filósofo Aristóteles. Platão, Aristóteles, ambos já estudando algumas narrativas e algumas estruturas literárias presentes na época, eles deram uma classificação para os gêneros literários. Eles disseram que eles se apresentam da seguinte forma: épico, lírico, dramático. Naquela época, eles classificaram a existência desses três tipos de gêneros literários, essas três formas de expressar, não é, na natureza do texto, uma forma de contar uma história, seja ela numa peça teatral, através da música, porque naquela época a poesia e a música eram um gênero só, ou através de uma narrativa longa em forma de versos, contando feitos heróicos de um povo. Então, o épico, lírico e o dramático foram apontados, já na antiguidade, como gêneros literários já existentes na Grécia Antiga. Bem mais tarde mesmo, já nos séculos que entram na Idade Média, a gente vai perceber o surgimento de outros gêneros literários e que são denominados hoje como gêneros narrativos, tá? O gênero narrativo, por exemplo, é a novela, é o romance, são os vários subtipos de contos, os vários subtipos de crônicas e por aí vai. Então, são esses os gêneros literários que nós conhecemos. Nós não temos uma característica fixa para cada um. O que acontece com os gêneros literários? Os gêneros literários, eles vão trazer um pouco de característica um do outro, ele nunca vai ser homogêneo, tá? O que é importante o leitor perceber é que ao ler uma peça teatral que pertence ao gênero dramático, por quê? Porque na sua estrutura linguística é representada em diálogos, com rúbricas, feita para pessoas encenarem, né, representarem. No texto vai haver descrição, vai haver narração, vai haver algum tipo de linguagem poética. Então, os gêneros literários, eles são heterogêneos, eles formam uma simbiose, eles vão ter características um do outro, porém haverá predominância linguística, não é, de um texto dramático, ou de um texto lírico, ou de um texto épico. Os épicos, ele é um gênero que eu não posso dizer obsoleto, mas literariamente falando, né, na ficção, a gente não encontra épicos como os épicos de antigamente. Então a gente vai ter os Lusíadas de Camões, uma grande narrativa, acho que talvez a maior narrativa em língua portuguesa, em que Camões elabora uma narrativa heróica falando do povo luso, homenageando os feitos heróicos do povo português. Então, o que acontece? O épico era um tipo de narrativa muito comum na Grécia Antiga e Camões, no século XVI, retoma essa tradição da narrativa heróica. Então, a gente vai ter a Eneida, a gente vai ter a Ilíada e a Odisseia, do poeta Homero, que são, né, Ilíada e Odisseia são os maiores clássicos da literatura grega antiga. Então, esses exemplos de grandes épicos são do mundo antigo e da Idade Média. Hoje, o que a gente pode perceber como épico? Os grandes épicos se apresentam na narrativa audiovisual, que é o cinema, ok? Então, a gente não vai encontrar na literatura contemporânea um épico nessas características que a gente citou agora. O que a gente vai perceber são épicos voltados para uma narrativa audiovisual. O gênero lírico também passou por mudanças, como eu falei para vocês antes. O gênero lírico, antigamente, ele era um gênero ligado à música, tanto é que a origem da palavra lírico vem de lira. Lira é um instrumento musical da Grécia Antiga, né? Um instrumento de cordas. Então, a poesia e a música antes era uma coisa só. Hoje a gente sabe que são gêneros literários diferentes, gêneros textuais inclusive, mas cada um com as suas características e de acordo com a sua intencionalidade comunicativa, enfim. E o gênero dramático também, a gente pode citar inúmeras formas teatrais, inúmeras peças teatrais. A gente tem os autos, que são peças muito engraçadas, típicas da Idade Média, são peças religiosas,
que revelam características jocosas de tipos da época. E nós temos o teatro grego, que é a base do teatro ocidental, né? Que tem aquela ágora, tem palco, tem espectadores, tem plateia e tem uma interação com essa plateia. Então, basicamente, são essas as características dos gêneros literários que nós estudamos. E eu queria só fazer um resumo para que a gente relembrasse tudo que nós vimos em sala de aula e pudéssemos avançar para o capítulo 5 e 6. Então, deem uma olhada no nosso vídeo, comentem, tirem dúvidas, perguntem, tá bom? Tô de volta. Beijo pra vocês. Estou morrendo de saudade, meus queridos anjinhos. Beijo.